foi? Olá, crianças da paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tudo bem com vão? A lição de hoje é a lição de número 13. Nós estamos encerrando o nosso trimestre e nós vamos dar continuidade à história de Sansão. Nós vamos ver, a lição de hoje é o triste fim de um herói. Nós vamos descobrir qual foi esse triste fim desse herói, que era Sansão. E essa história está lá em Juízes, no capítulo 16, do versículo 23 ao 31. E o Brian vai estar lendo o nosso texto para memorizar de hoje. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. 1 João 2,15. Isso. E vocês lembram que Sansão, ele era o quê? Ele era muito forte, ele tinha muita força. E essa força de Sansão vinha de Deus. Vinha de Deus essa força de Sansão. E Sansão, ele era especial. Por que ele era especial? Porque ele era o escolhido de Deus para ser o libertador de Israel. E ele era nazireu. Vocês lembram que na outra aula eu falei o que era nazireu? Vocês lembram? Nazireu, ele não poderia cortar os seus cabelos, ele não poderia beber vinho e nem tocar em cadáver. Essas três coisas ele não poderia fazer, ele sendo nazireu. E Sansão, ele era muito forte, a sua força vinha de Deus. E a sua força era representada pelos seus cabelos. E ele não deveria contar isso a ninguém, isso era um segredo que ele tinha. E ele não deveria contar a ninguém. E seus pais sempre estavam lembrando Sansão de que ele não deveria contar o seu segredo, de que ele era um escolhido de Deus e ele não poderia. Então seus pais sempre estavam lembrando ele, ensinando para eles aquilo que Deus ensinava para eles. Ele passava para Sansão. Só que Sansão, ele não dava ouvidos aos seus pais, ele não ouvia os conselhos de seus pais. Ele era desobediente aos seus pais e também desobediente a Deus. Ele queria viver da maneira que ele achava que ele deveria. E ele não dava ouvidos. E por causa disso, ele acabou tendo um triste fim. E nós vamos descobrir na lição de hoje qual foi esse triste fim que ele teve. Sansão, ele, certa vez, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E Dalila pertencia ao povo filisteu. Ela pertencia ao povo inimigo. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. E os filisteus, sabendo que Sansão, ele estava apaixonado por Dalila, o que eles fizeram? Eles chamaram Dalila, ofereceram dinheiro para ela, para que ela descobrisse qual era o segredo da força de Sansão. Qual era o seu segredo? E vocês lembram que eu falei? Ele não poderia contar isso a ninguém, ele não deveria contar. Só que Dalila, ela aceitou a oferta dos filisteus e começou a convencer, a querer descobrir de Sansão qual era o segredo da sua força. E ela sempre insistia com ele: olha, Sansão, me conta qual é o seu segredo. De onde vem a sua força? Né? Qual é o seu segredo que você não conta para ninguém, que você é o segredo da sua força? E Sansão, ele não contava. Ele falava, ele inventava 1000 histórias, mas não contava para ela da onde vinha sua força. Só que ela insistia muito com ele, ela sempre estava insistindo. Até que um dia Sansão não se aguentou e revelou seu segredo para Dalila. E o que Dalila fez? Dalila contou para os filisteus da onde vinha o segredo da força de Sansão. Sansão disse para ela que ele não poderia, que ele era nazireu. E como nazireu, ele não poderia cortar os seus cabelos. E o que Dalila fez? Entregou o segredo da força de Sansão para os filisteus. Ela chamou um dos filisteus e quando a Sansão adormeceu em seu colo, ela chamou o homem e pediu para que ele cortasse os cabelos de Sansão. E ele então cortou os cabelos de Sansão. E o que aconteceu naquele momento? Sansão perdeu toda a sua força. Sansão foi desobediente a Deus e naquele momento ele perdeu toda a sua força. E o que eles fizeram? Eles levaram Sansão preso e cegaram seus olhos. Eles furaram os olhos de Sansão e fizeram dele um escravo. E levaram Sansão como escravo. E Sansão ficava trabalhando lá no moinho. E Sansão agora já não tinha mais força e não conseguia mais escapar das mãos dos filisteus. E os filisteus maltratavam Sansão, zombavam dele.
E então eles elaboraram uma grande festa, bolaram uma festa e levaram Sansão para essa festa. Só que Sansão não era nenhum convidado especial. Eles levaram Sansão até aquela festa para Sansão servir de chacota para eles. Eles começaram a tirar sarro de Sansão, dar risada de Sansão, porque Sansão já não tinha mais forças. E eles falavam que o Deus deles havia dado Sansão na mão deles. Só que Sansão, por que Sansão foi preso e teve os seus olhos furados? Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Ele não deveria contar o seu segredo. E ele não deu ouvido e contou. Então eles fizeram de Sansão como escravo. Só que Sansão, ele se lembrou de Deus. Naquele momento em que ele estava lá naquela festa, ele se lembrou de Deus. E o que ele fez? Ele então teve um plano. Ele pediu para que colocassem ele próximo às 2 colunas principais daquele lugar. E ali haviam muitos filisteus, havia uns 3.000 filisteus naquele lugar. E ele pediu para que levassem ele e colocassem ele próximos às principais colunas daquele lugar. Sansão então ficou ali e mais uma vez, naquele momento, Sansão ele se lembrou de Deus. E o que ele fez? Ele orou a Deus e pediu para que Deus desse força para ele só mais uma vez. Ele orou: Senhor, eu te peço, me dá força só esta vez, para que eu me vingue dos filisteus, pelo que eles fizeram comigo, com os meus olhos. E Deus então ouviu Sansão e deu forças, a força de Sansão, e deu força a Sansão novamente. E Sansão então apoiou as 2 mãos naquelas colunas e colocou toda a sua força. E com toda a sua força ele derrubou o teto daquele lugar e caiu sobre os filisteus. E todos aqueles filisteus foram mortos. E inclusive Sansão. Sansão também morreu naquele momento. E por isso ele teve esse triste fim. Sansão poderia ter sido ter agido de outra maneira, só que Sansão não agiu, porque ele não deu ouvidos ao que Deus falava com ele, ao que seus pais ensinavam para ele. Então Sansão teve aquele triste fim. E o que nós aprendemos com isso? Que nós devemos obedecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e nós devemos sempre obedecer. E também aprendemos que nós devemos ouvir o conselho dos nossos pais, né? Sermos obedientes e ouvirmos os conselhos do nosso pai. Sansão, naquele momento, ele pôde libertar o povo de Israel. Ele foi vencedor e destruiu aqueles inimigos do povo de Deus. Mas ele poderia ter tido um outro fim. Se ele tivesse dado ouvido a Deus, ele poderia ter sido aquela situação poderia ter sido resolvida de outra maneira. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Então, nós devemos, como foi lido no texto de hoje, do dia, nós devemos amar primeiramente a Deus e não amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Sansão não deu crédito a isso. Não deu crédito a isso naquele momento, por isso ele teve esse triste fim. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos vocês no próximo trimestre. As revistas já estão conosco e a partir do próximo domingo nós nos veremos novamente. Bom, paz do Senhor.